E hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, o Ronaldo Martins dos Santos, empreendedor, empresário no ramo de farmácias, a farmácia São Jorge, né? Vai contar um pouco, vai falar sobre saúde, vai falar sobre empreendedorismo, vai contar a história, como ele começou. E agora, né? Ronaldo aqui no Cajuru também conosco, né? Abriu uma unidade aqui no Cajuru, né? Então a gente vai falar muito sobre isso. Vamos falar também de empreendedorismo, né? Ronaldo é um cara empreendedor, com muitas ideias aqui. Já estou até anotando umas aqui, Edilson, para aplicar aí no dia a Ele dá dia, aula, né? né, Tá vereador? dando aula, é verdade. Bom dia Mandar também, um Edilson. bom dia aí, bom dia pessoal da Rádio Vivo FM, né? Hoje estamos aqui recebendo o Ronaldo aí, um grande empresário aí do bairro aí, empreendedor nato, né? Dando aula pra gente aí hoje aí, ficou uma meia hora aí dando uma aula aí de divulgação e estratégia. Beleza, Ronaldão, fala aí, dá um bom dia pro Olá pessoal pessoal, aí. bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Dilson. Bom dia a todos os ouvintes. Então a gente está aqui hoje, né, com a participação aqui, pelo convite do João, do Adilson, né? É um prazer a gente estar aqui pela primeira vez. Esperamos que estejamos muitas vezes aqui, né? Que possamos voltar outras vezes e acabar contribuindo um pouquinho aí com a população, com a rádio e tirando as dúvidas e, afinal, orientando, né? Assim, mais o nosso segmento, né? Quem sabe ajudando na questão da saúde, dando algumas opiniões, enfim, a gente dando sequência aí num trabalho que a gente está fazendo aí dentro do Cajuru. Beleza, Ronaldo, vamos aqui já. Quero que você aqui, de praxe aqui, quando a gente traz empreendedores aqui, a gente até nem combina muito, né? A gente meio que para contar a história, né? Qual que é a ideia? A gente sempre traz empreendedores aqui, fala bastante desse assunto, do nosso comércio local, de empreendedorismo. A ideia é inspirar outras pessoas que às vezes está começando, né? E também trocar conhecimento, trocar ideias, no sentido de evolução, de poder cada dia aprender mais, né? Eu gosto, né, desse termo, né? Aprender um pouco cada dia, né? Como já dizia o grande filósofo Aristóteles, isso lá, 2000 anos antes de Cristo, sei que nada sei, né? Apesar de ele ser do pai da filosofia, ele sempre tinha isso com ele, né? Que todo dia ele podia aprender, e a própria citação dele fala, né? Sei que nada sei, isso quer dizer que sempre buscar o conhecimento, né? Acho que a gente precisa cada vez mais, principalmente no mundo empresarial, nas atividades econômicas, está mudando muito, né? Hoje em dia, com o advento da tecnologia, a informação dobra, né? De tempos em tempos, dobra o conhecimento, dobra a informação, e nós, como empreendedores também, que sou, né? Já há 30 anos também, a gente está no ramo do varejo, do comércio, a gente sabe que a gente tem que aprender a cada dia para atender melhor o cliente, para trazer uma novidade, um diferencial para que você possa prestar um bom serviço para o cliente, né? Eu quero que você conte um pouco da sua trajetória. Eu estava perguntando aqui para você, né? Você começou lá é só dar uma explanada aqui. Começou a tua rede lá na Herbert Trappen, até inclusive a gente conhece bem Piraquara, lá a empresa também, Loja Cinco Irmãos, está lá desde 2006, nós temos uma unidade lá, e chegou a ter também em 2013, 2012 a 2014, nós tivemos uma segunda unidade, exatamente lá na rua que você iniciou, né? Que é no Guabirituba, né? Que fala, Guarituba, né? Guarituba, Herbert Trapp, né? Conta um pouco mais desse começo, qual que foi a ideia. Você lembra do primeiro dia? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Como é que foi o primeiro dia que você abriu a porta? Como é que se sentiu? Né? Lógico, antes de você chegar, o primeiro dia, erguer aquela porta de aço ali, aquele barulhinho, né? Que a gente conhece. Lógico, antes de chegar nesse dia, você teve uma caminhada, né? Conta pra nós. Isso, na realidade, assim, eu vim de uma família muito humilde, né? Família, meus pais, semi-analfabeto, mal sabia ler, mal sabia escrever, sempre escola pública. Precisei começar a trabalhar com 12 anos de idade, comecei trabalhando em farmácia. Então a gente limpava chão de farmácia, limpava balcão, limpava banheiro e foi aprendendo. Daí com 18 anos eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem. Né? Fui estagiário por muito tempo no Hospital do Trabalhador, passei a ser técnico de enfermagem e acabei conhecendo uma família de Curitiba, né? Gustavo Schier, uma pessoa que me ajudou muito,
Me ajudou muito, muito, muito. Ele me alavancou, né? Ele me deu aquele boom. Eu fui enfermeiro particular dele, ele acabou me alavancando, me ajudou no primeiro curso superior, que foi o curso de enfermagem. Então, eu sou enfermeiro de nível superior, né? Trabalhei por muito tempo dentro do hospital e nesse período eu cursei administração e por cursar administração e enfermagem eu acabei conseguindo eliminar algumas matérias no curso de farmácia e acabei emendando o curso de farmácia. E depois do curso de farmácia eu acabei cursando gestão financeira. Então hoje assim eu tenho 4 graduações, né? Mas a gente começou lá de baixo, sempre escola pública. Essa pessoa me ajudou muito, ela que é o pivô de tudo, né? Que me alavancou lá na frente. E trabalhei por 15 anos dentro do hospital, acabei passando no Hospital Cajuru, Hospital do Trabalhador, Santa Casa, Hospital de São José dos Pinhais. Então sempre muita gente alavancando, incentivando, ajudando. Então a minha primeira farmácia eu comprei ela em 2016, que foi essa farmácia de Piraquara. Então a gente foi para Piraquara com um sistema novo de farmácia, que era a farmácia clínica, onde a gente consegue atender o cliente, a gente consegue saber a necessidade, a gente consegue conhecê-lo pelo nome, quem é o pai, quem é o filho, quem é o irmão e a necessidade que o bairro precisa. Então assim, a gente trabalha hoje em Piraquara, que é o nosso principal, com pessoas um pouco mais simples. A gente tem todas as classes sociais, mas a gente tenta fazer um trabalho diferenciado. Nada de muito luxo, porém com exatidão, boa qualidade, com né? boa qualidade. Então, assim, eu tento trazer o cliente para dentro da minha loja. Então, a minha primeira loja em 2016 que eu abri, meu Deus, foi um sonho. Eu comprei ela de uma pessoa que eu fui funcionário, que é o Luiz Marcos, tem farmácia em São José. Eu acabei comprando essa loja dele. Então, essa primeira loja eu comprei ela no, como a gente diz, no fio do bigode. Ele sentou, escreveu num papel toalha o que ele tinha, eu escrevi no verso do papel toalha o que era que eu tinha naquela questão, a gente nem assinou, ele falou, a farmácia é sua. Então eu cheguei e entrei na farmácia sem R$1 no bolso. Então ele me deu também esse apoio, né? Então ele acabou confiando em mim, confiando no meu trabalho, confiando em mim como pessoa e me deu essa alavancada pro meu primeiro negócio. Aquele empurrão, né? O empurrão foi o sacode mais que o empurrão, entendeu? Porque, Esculacho até fala, né, quase. Foi uma pessoa assim que acabou acreditando em mim, investindo em mim. Então, assim, a gente fechou o negócio no papel toalha. Eu tenho esse papel toalha guardado até hoje na minha casa como se fosse o primeiro contrato de venda. E daí, a partir dali, com essa outra pessoa de Curitiba, o Gustavo, né? Gustavo Schier, meu amigo, meu irmão, meu parceiro, ele foi me ajudando, foi fomentando com alguns valores, alguns produtos, me direcionando para onde que eu tinha que ir. E ali a gente foi e num período de 1 ano a gente comprou mais uma loja. Então, assim, a segunda loja também não foi diferente da primeira. A gente comprou ela numa folha de caderno, assinou a folha de caderno. A pessoa que me vendeu estava viajando, ela assinou, eu liguei, ela falou, olha, assim, 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 voltou, a gente fez uma folha de caderno na frente, eu assinei embaixo e fui pagar ela depois. Então, a nossa meta era uma loja por ano. E assim foi, hoje a gente está com 6 anos, a gente está com 5 lojas. A terceira loja eu abri onde era um bar, né? Era um bar, um comércio, a pessoa teve problemas e a gente acabou abrindo. Mandei para ele o Breve Farmácia São Jorge e ele falou, é sua. Né? Então eu fui no outro dia, fechei o contrato, mas daí a gente já teve um contrato, Sim. teve tudo, uma parte mais legal. E daí fechei o contrato e a gente começou a abrir. A quarta loja a gente veio para o Cajuru, né? Onde a gente acabou abrindo na Amador Bueno. E daí, com o nosso sistema de trabalho, a gente gosta de fazer muita bagunça, muito barulho, a gente acabou incomodando. E a gente teve a oportunidade de mudar para a Rua Trindade, ao lado da Marina Magazine, onde a gente está ali com a quarta loja. Dessa quarta loja a gente já colocou o caixa eletrônico, a gente vê que a população do Cajuru é uma população que precisa do nosso atendimento, precisa desse respeito que a gente tem com o cliente, independente da classe social, ele vai ser chamado de senhor, de senhora, entendeu? A gente tem todo esse respeito com um padrão de atendimento em todas as lojas. Então essa loja hoje nossa do Cajuru, ao lado da Marina Magazine, a gente conta com caixa eletrônico, variedade de perfumaria, variedade de medicamento, um atendimento diferenciado, tudo que a região precisa. Então a gente está padronizando o mesmo atendimento que a gente tem em Piraquara, a gente está tentando trazer para o Cajuru. É um trabalho formiguinha? É um trabalho formiguinha, a gente está ali 4, 5 meses, tá, mas assim, a gente vê que tem um potencial,
que as pessoas dali, ela merece um atendimento de respeito, que ela merece um atendimento de qualidade. Independente da classe social que faz ou que deixa de fazer, ela merece ser chamado de senhor, ela merece ser chamado de senhora, ela merece aquele abraço amigo do farmacêutico, que a gente saiba o nome, que a gente saiba a necessidade dela, que a gente consiga entender o problema e da melhor forma tentar resolver no ramo farmacêutico. Trazer essa saúde diferenciada para a região do Cajuru. Um novo conceito ali, né, Ronaldo? É um novo conceito. A gente... Mais que aquela velha prática, aquela que o pessoal chamava os clientes pelo nome, né? Cativar o cliente, né? Eu acho que é isso que você traz aí pro bairro aí, né? Para o cliente se sentir mais conhecido teu, se sentir mais participativo. É uma forma de atrair, né? De chamar o cliente. A gente tenta trazer esse aconchego, assim, conhecer a pessoa. Ah, a dona Maria gostou do atendimento, que a gente resolveu um problema que talvez outra pessoa não resolveu, ela leva um bolo, ela leva um pão, a gente agradece, ela vê a gente consumindo o produto que ela fez com tanto carinho, entendeu? Sem esse sistema, pega o remédio, entrega e pronto, não é assim que a gente trabalha. Então, assim, é o mesmo sistema que a gente tem em Piraquara, que é uma região metropolitana um pouquinho diferenciada, a gente está trazendo para o Cajuru. Né? Então essa quinta loja que a gente abriu também em Piraquara é uma loja que o imóvel é diferente, seria uma loja com um público diferenciado, mas não, a gente tenta agregar todo tipo de público dentro do nosso sistema de atendimento. Né? É o que eu falei, todo mundo merece o respeito. A senhora que é mais velha de mim é senhora, o senhor é o senhor, entendeu? É mais essa questão de respeito, empatia, trazer esse cliente pra gente conversar, oferecer um melhor produto, oferecer um melhor atendimento. Tem aquele cafezinho que a gente deixa uma garrafa de café toda manhã, na realidade fica o dia todo a garrafa, a pessoa entra e toma, porque assim... Não é a nossa realidade do Cajuru, mas em Piraquara a gente tem as crianças que passam de manhã tomar o café nosso que às vezes não tinha em casa. Entendeu? Às vezes estava em jejum, a gente abre a farmácia mais cedo, eles passam, pegam um café, pegam um chá e levam. Assim, muitas vezes eles não tinham em casa. E eles estão passando na farmácia, pegando o café e indo. Pra gente, assim, é muito satisfatório. Isso, né? a gente conseguir ajudar de uma certa forma. Legal, você mencionou alguns pontos aqui que eu quero até perguntar. Esse conceito que você está levando também tem a ver tudo com a tua formação, né? Então você é formado em farmacêutico, né? Isso. E qual que é a outra área? Sou enfermeiro. E enfermeiro também, né? Isso. Então você vê, é tudo aquela tecla que a gente sempre bate aqui, né, Ronaldo? As oportunidades aparecem para quem está preparado também, né? Se não fosse lá atrás você já ser enfermeiro, ter acesso, às vezes, a gente fala anjos, né? Anjos investidores, anjos amigos, que às vezes as pessoas têm empatia, né? E vê uma pessoa que tem potencial e ajudam, né? Foi o caso do teu amigo ali, o Shir, né? Que você falou. Isso, e o outro rapaz que vendeu para você a loja no papel de toalha. Isso não é por acaso, é porque você é um cara que passa credibilidade. Eles não... Todo mundo, hoje em dia, está antenado, né? Ele não vai fazer um negócio como se fazia antigamente, no fio de bigode, como você falou, para qualquer um, né? Sim. Com certeza ele teve muitas boas referências tuas e chegou para ele chegar a esse ponto de confiança de vender para você dessa forma. Então, mas o que eu quero remeter a isso, né? Tudo isso se remete a pessoa estar preparada no momento certo, na hora certa. A gente sempre gosta de debater isso aqui, porque infelizmente, né? Hoje até a gente às vezes vive numa cultura do mimimi, né? Que nunca, que o cara não tem oportunidade, que não sei o quê, aquele outro, que é uma desculpa para descambar pro caminho errado, que é uma falácia. Por quê? A gente sabe, lógico, salvo não é um primeiro mundo, né? Lógico, estamos muito para caminhar para isso na questão de educação e oportunidade, mas está cheio de oportunidade por aí, né, Ronaldo? A gente sabe, a escola pública é boa. Eu também estudei a vida inteira na escola pública, né? Graças a Deus, né? Sempre estudei em escola pública. Depois tive a oportunidade, depois de adulto, eu mesmo consegui pagar um ensino superior, né, para me formar. Mas assim, o que a gente observa, né? Tá cheio de projetos por aí, de esporte, cheio de projetos de qualificação profissional. Às vezes não é aquele cursão top que às vezes o cara vai ser especialista, mas é uma porta de entrada. Às vezes tem aquele curso lá na associação que fala de empreendedorismo. É o primeiro contato, às vezes, do cara.
com empreendedorismo. Daí, pô, gostei disso, legal. O cara busca. Não adianta, às vezes, também, às vezes não. 99,100%, salvo quem é herdeiro, né? Sim. Aqueles que já nasceram de em berço berço, de ouro, já é milionário de berço de ouro, é mais fácil, né? Mas assim, a maioria dos empreendedores que a gente conversa, for fazer uma pesquisa, 90% veio de baixo, né? Começou a ter um negócio do zero e criou impérios bilionários por aí, mundo afora, Brasil afora. O que eu quero dizer com isso, né? As pessoas têm que se qualificar. Por exemplo, às vezes nem tem o curso superior, como muitos empreendedores por aí, mas o cara se preparou, correu atrás, estudou aquilo, não, vou abrir um no comércio, estudar, uma coisa, vou estudar, vou me qualificar para isso, ó, você fez administração, gestão financeira, se preparou para isso. Então você, como diz, sabe o que você está fazendo, é passo a passo. E tem gente que as coisas às vezes fez hoje, abriu a loja hoje, daqui um mês quer estar faturando 1 milhão. Não é assim, as coisas são dia a dia, batalha por batalha, conhecimento, né? Até como você falou ali, sair às vezes, né? Criar uma ideia própria, né? Até isso que é a próxima pergunta, como você tem essa qualificação toda que você se preparou, eu achei interessante, né? Queria que você falasse um pouquinho mais, e já aproveitando aqui o pessoal da nossa região, aqui da Rádio Viva, que está acompanhando o podcast Voz da Comunidade, para fazer um convite também, eu quero fazer um convite para que conheça a farmácia São Jorge, ali na Rua Trindade, que número que é lá mesmo? 1141, ao lado da Marina Magazine. Ao lado da Marina Magazine e quase com a Rua Cuiabá, né? Isso. Ali, né? Então, que conheçam lá esse novo conceito, né? E eu queria que você explicasse para nós, pessoal que está nos ouvindo, o que é o conceito da farmácia clínica, só para ter uma ideia do que exatamente o que é. Frisando ali um pouquinho, tu comentou ali da escola pública, vou fugir um pouquinho do assunto, assim, hoje, assim, a gente tem os professores lá que são os heróis, são os mestres, né? Então, assim, se eu não tivesse essa base da escola pública, dos professores, que hoje a gente respeita muito, né? Tanto que até os professores têm um desconto diferenciado com a gente lá, né? Só aparecer. Informou que é professor, tem um descontinho diferenciado. Então hoje são os heróis, são os mestres, são guerreiros para aguentar tudo isso aí e ainda eles estarem firmes, né? Então assim, eu admiro muito os professores. Então eu vim da escola pública, essa base que serviu para eu estar sempre na frente. Então na minha turma lá de escola pública tinha aquela peneira que o professor tentava adivinhar quem sobreviveria até os 30 anos, né? Então poucos sobraram, né? E graças a Deus eu com 39 anos sou um deles, né? Hoje assim, a questão ali da farmácia clínica, a gente trazer esse paciente para dentro da loja, a gente fazer essa mensuração, essa ferição de pressão arterial gratuita, né? Ele pode ir 2, 3, 5, 10 vezes na nossa loja, não tem custo nenhum. Em muitos lugares aqui do Cajuru, né, não tem isso daí, né? Não tem, Não. então, a gente está vindo com... Você é um dos únicos. Isso, a gente está vindo com essa diferença. Então, precisa tomar uma injeção, aplicar uma injeção, vai até a gente, leva a receita, o documento, é um prazer a gente fazer. Vai ter um custo da seringa, mas assim, não é nada absurdo, a gente tem farmacêuticos especializado para isso, a gente conta hoje com 3 farmacêuticos dentro da loja, todos pessoal de nível superior, habilitado a fazer injeção. Dona Maria toma um medicamento que é um medicamento X que vai terminar daqui 30 dias, com 28 dias a gente faz um cadastro dela, a gente liga, pede para entregar, tem essa comodidade, né? Tem um exame que está com dificuldade de ler, talvez o agendamento do posto ficou mais tarde, leva para a gente faz uma prévia para avaliar esse exame. Tem um exame médico, uma requisição que está com dificuldade de ler, encaminha até a gente, nossos farmacêuticos, eles vão tentar interpretar da melhor forma possível, vai ligar, vai tentar agilizar o exame, entendeu? É mais essa parte da humanização que a gente tenta trazer, né? Então, hoje, como a gente vê que a região é uma região que a gente tem bastante público de uso contínuo, nossa intenção é orientar, tal medicamento pode usar como tal, é mais ver a questão dessa... Facilitar, né, o diálogo, facilitar o diálogo e tentar trazer esse pessoal para dentro da nossa loja para a gente poder orientar. Mas essa empatia, essa humanização, que a gente sabe que a rede pública, eles trabalham bastante, às vezes estão saturados, às vezes estão sobrecarregados, às vezes estão reduzidos, e são uns heróis também, porque eu sou enfermeiro de formação, já passei pela rede pública, já passei pelos hospitais, e eu sei como que funciona lá dentro.
entendeu? Às vezes não é a má vontade da pessoa de ficar no postinho 1 hora esperando para ver a pressão arterial, mas aqui tem outras prioridades. Na nossa farmácia a pessoa pode chegar, ficar sentado 10, 15, 20 minutos, vai ter um café, vai ter uma conversa. A gente vai fazer essa função que seria desafogar um pouco a unidade de saúde com esse quesito, né? A gente não faz nada fora que não esteja no nosso SAD. Então a gente acaba conseguindo desafogar um pouco a unidade de saúde com a pressão arterial, com a interpretação do exame, e ele pode ter gente que acaba não tem custo, né? Se o paciente quiser ir de manhã, de tarde, de noite, fazer o seu controle de pressão, ele não precisa ter o posto, ele vai até a gente faz uma carteirinha, ele leva no posto. Então, quando ele chega no posto, ele já chega com tudo pronto, né? Então, essa parte, nós, da Farmácia São Jorge, é um prazer a gente fazer isso aí para o paciente. Pô, que legal esse conceito, né? Porque isso que você falou, é humanização e a empatia, né? Então, aqui, ó, eu marquei 3 coisas bem interessantes aqui que você citou. Você vê pressão arterial, né? Esses dias, né? Nós precisamos aqui, eu tava não tava legal, assim. Daí a gente foi daqui, saiu, acho que ali do centro, fomos umas 4 farmácias. Nenhuma feriu. Daí chegando lá no destino que a gente conseguiu quase, né? Quase. Nossa, resumindo. Chegando lá, que a gente tinha uma agenda lá. Chegando lá que uma farmácia que a gente parou, que o cara feriu a pressão. Você vê, né? E é uma coisa, às vezes, não que é simples. Lógico, tem que ter uma pessoa habilitada. Mas, assim, é um diferencial, né? Você tratando bem teu cliente. Isso. Ó, eu tô lembrando desse fato, né? E se fosse uma coisa que todos fizessem, era natural. E para vocês, com esse nível de atendimento, que é o farmácia clínica, você vê a pressão arterial, injeção, né? Que poucas farmácias, quase nenhuma, dão mais, né? Isso quase, poucos, né? Mas tem que ter o profissional lá, tem que ter o profissional, tem que ter a receita, o documento, então baseado nas normas da vigilância sanitária. Isso sanitária. aqui também, né? O controle de aplicação de remédios, né? Tem um outro termo, acho que técnico, né? Controle na dosagem. Não, dosagem não. É como se fosse o controle da automedicação, né? Da automedicação, isso. Né? Então é interessante isso, né? Que às vezes as pessoas até esquecem, né? É a maioria dos casos, né? O cara começa a tomar o remédio, é para tomar 30 dias. Daí chegou lá, isso é uma coisa interessante, acho que acontece com muita gente, né? O cara receita para 28 dias o remédio. Daí o cara toma 10 dias, tá se sentindo bem, abandona, né? Abandona, daí não termina o Não termina o tratamento, né? Isso. Daí depois passa um tempo, o cara pode passar mal porque não controlou a aplicação correta, né? Então você vê como é importante. São detalhes, às vezes são detalhes que fazem a diferença. Na automedicação, no controle da pressão arterial, a gente às vezes consegue achar, né, diagnosticar algum outro problema. O paciente está com a pressão alta, dor epigástrica, dor no braço irradiando para as costas. Opa, a gente já tem que atentar para um infarto. Sim. Ou pode ser uma crise de ansiedade. Então o que a gente faz? A gente já consegue orientá-lo para chegar na unidade de saúde já com os sinais e sintomas. Às vezes uma pressão arterial é simples, mas para o cliente, para o paciente que vai atrás de uma pressão arterial, que ele está tendo algum outro sintoma. E numa conversa durante a aferição de pressão, você consegue definir. A pressão está alta, tem dor de cabeça, tem dor no peito. Então a gente acaba falando a língua do paciente. Porque não adianta eu tentar utilizar termos técnicos, sendo que talvez o meu cliente ele não entenda. Exatamente. Então, assim, hoje o nosso conceito é atender todas as classes sociais, de A a C, D, E, F, a gente entender todas as classes sociais com o mesmo padrão de atendimento, com o mesmo respeito, com o mesmo carinho, entendeu? Resolver todos os problemas. Tem clientes que irá entender a terminologia, tem outros que não. Então a gente hoje está preparado, habilitado para tentar falar a língua do paciente, né? Independente da classe social que ele esteja. E a ideia é fantástica, né? Essa daí de... Às vezes, não que você vai resolver tudo, mas tentar desafogar um pouco a unidade de saúde, né? O vereador até esses dias esteve visitando a UPA-SIC, né? Exatamente falando desses assuntos aí. Tentar desafogar um pouco a unidade de saúde, o 24 horas, porque hoje em dia você passa no 24 horas, é lotado. A pessoa tem uma dorzinha, vai no 24 horas. E a unidade de saúde, as pessoas não estão conseguindo agendar mais pelo aplicativo. Então, esse trabalho que você está querendo fazer, está fazendo, quer dizer, na realidade, é um trabalho simples, mas ajuda muito lá na ponta, né? Ajuda mesmo. Mesmo a questão de pressão ali que a gente faz gratuito, várias vezes ao dia. Às vezes o paciente agenda no posto para ver uma pressão arterial,
é corrido para os heróis que estão lá, para a enfermagem, para o médico, para a moça do café, enfim, toda a equipe da unidade de saúde, meu Deus do céu, são os heróis, admiro muito, só que às vezes assim, não é má vontade deles. É que a prioridade a prioridade é outra. Então, assim, esse paciente que ele vai só para fazer esse controle, ele está convidado aí na nossa loja Farmácia São Jorge, na Rua Trindade, ou qualquer uma das nossas unidades. Ele está convidado a ir para lá quantas vezes precisar o dia, ele vai ser bem recepcionado, né? A gente vai fazer a carteirinha, ele precisa fazer 7, 10 dias, 2 vezes ao dia, a gente vai fazer a anotação, e quando for necessário mesmo para fechar o diagnóstico, ele vai até a unidade já com o controle pronto, entrega para o médico, e o médico acaba direcionando o melhor medicamento. Então a gente acaba desafogando essa questão da unidade de saúde, tenta trabalhar em parceria. E já de antemão aqui, né, Ronaldo, os ouvintes da Viva aqui que frequentarem lá e forem na farmácia, lá, vão já ter vai aquele ganhar, desconto especial. Vai ter, já te dá para ele lançar aquele cartão de desconto, né? Cartão de desconto, isso. O pessoal que tá ouvindo aqui, é só chegar lá, fala isso, aí a promoção. Fala que é ouvinte da Viva. Então a gente faz lá de 10% a 50% no medicamento. Perfumaria a gente não consegue mudar muita coisa, porque é um preço tabelado. Mas no medicamento, tudo certo. A gente consegue, diz que é ouvinte da Viva, amiga do João do Circumanos, do Adilson. A gente faz um cartãozinho e dentro desse cartão, você apresentando esse cartão, você tem um desconto que vai de 5% a 50%. Legal. Deixa eu te falar outro serviço que você está ofertando aqui também para o pessoal ali aqui da Rua Trindade. É o caixa eletrônico, né? Só explica melhor como é que é ali, como é que... Bom, é natural, mas tem pessoas que às vezes nunca utilizou, fora do banco. Dá uma explanadinha para nós, né, nessa questão do caixa eletrônico. E você falou aí essa questão das unidades de saúde, né? Eu sou da Comissão de Saúde também da Câmara Municipal, e a gente, vice-presidente da Comissão de Saúde, e a gente tem tratado muito sobre os assuntos de saúde, sobretudo dos postos, das unidades de saúde básica e também dos pronto-atendimentos, UPAs, né? Inclusive, como a Adilson mencionou, estivemos no SIC, porque lá a gente está tendo um problema maior ainda que aqui, da nossa região leste, aqui do Cajuru, porque lá tinha o UPA da Fazendinha, e agora ele ficou como um hospital apoio, né, na pandemia, e ainda não voltou. Então a nossa briga lá é que ele volte, né, porque ele está sobrecarregando muito o UPA do SIC. E é aquilo que ele mencionou agora há pouco aqui também. Também pela questão de, às vezes, o cara ir lá no posto e não ter mais a consulta para aquele dia, vai ir para a unidade, para o UPA, né, mas 75% dos atendimentos lá, segundo o relato da direção lá que nos passou, não é caso urgente, que seria para o UPA, né? Porque lá tem os protocolos de Manchester, né? Isso. Que é o verde, que é o menos urgente, tem mais uma cor, amarelo, mas que a maioria é verde. Então, às vezes é coisa, até uma pressão que a pessoa tem que ir lá, né? Então acaba dando essa afogamento, esse gargalo lá, que às vezes dá essa pressão, que às vezes a pessoa fica 2, 3 horas esperando até mais, né? Mas a gente até apurou, assim, lógico, a gente acompanha os dados e tem visto em louco, né? A prefeitura está tendo uma média de atendimento, né? Que é 1 hora, até participou da reunião lá também, é 1 hora, 1 hora e pouco, né? Lógico, dentro de um padrão de Brasil, acho que Curitiba tá à frente disso, né? Eu acredito. Você que foi da rede até pode nos falar um pouco melhor sobre isso, né? Que já trabalhou na rede. Porque a gente vê, infelizmente, que às vezes tem casos, a gente vê muito, Brasil afora, que pessoas ali na maca, jogada, né? Em hospitais. E Curitiba, lógico, a gente sabe que tem problemas, mas tá um pouco à frente disso, né? Tem os casos urgentes, porque, que nem até o pessoal da saúde falou, quando chega lá infartando uma coisa, vai, infelizmente, né, quer dizer, felizmente para essa pessoa que vai atender, e aquela que está no verde, que pode esperar, ela pode esperar, ela está com desconforto, uma dor, lógico, mas a questão da urgência, a questão da vida, que às vezes é o 30 segundos que salva a vida do cara, né? Isso que a pessoa não consegue entender, isso as pessoas vereador? Não conseguem entender, né? Então eu acho que também passa muito da saúde, né? A informação, uma coisa que até eu estava pensando aqui, o corpo fala muito, né? Fala. Até essa questão, tô com desconforto aqui, uma dorzinha aqui, é pressão, o cara vai lá, já
já dá uma olhada, tá com a pressão alta, ele vai precisa te dando tratar, sinais e vai te sintomas, dando né? sinais, né? Isso. Então até isso que a gente fala para a população, né? Então a gente tem que ter essa preventiva, né? A saúde preventiva, ela é sensacional. Queria que até vocês falassem um pouquinho mais sobre saúde preventiva, né? Você como farmacêutico da área, especialista, já trabalhou na rede pública também, que às vezes o pessoal, outubro rosa, o pessoal só vai falar em outubro, as mulheres tem que fazer sempre, né? O exame do toque, o homem também, o da próstata, né? O check-up, a própria, até, né? Você ajuda muito, né? A pressão é um dos melhores, né? Exames que tem, né? Porque ali você pega várias coisas, Várias coisas, isso. Na realidade, assim, a gente falando ali a ponte do caixa eletrônico, né? O caixa eletrônico nosso, ele funciona das 8h30 da manhã às 20. Né? A gente não tem intervalo mais para almoço, antes a gente tinha um intervalo para almoço, agora não tem. Uhum. Ele só faz saques, ele não faz depósito. Né, ele faz saque ali até R$1.000 por operação, então você pode fazer várias operações de R$1.000, né, respondendo a primeira. A segunda ali, o que a gente diz quando a gente fala que quer tentar desafogar a unidade de saúde, ou o UPA mesmo. Às vezes as farmácias, os colegas de farmácias não estão fazendo as aplicações, não estão aferindo as pressões. Então o cliente vem até nós com a documentação necessária, receituário médico, carimbado dentro da data, um documento, a gente sempre faz uma entrevista antes para verificar se não tem nenhuma alergia, se já tomou a injeção alguma vez, algumas injeções a gente não faz na farmácia, igual o Bezetacil a gente não faz, é só uso hospitalar mesmo com receita. Então assim, o pessoal pode desafogar, às vezes tu chega na UPA com Manchester verde, né, para fazer uma aplicação de injetável, sendo que você pode passar na farmácia. Ele tem um custo bem irrisório, que é só da seringa e da agulha, a gente não cobra a aplicação, a gente só cobra o material que a gente vai utilizar, e tu simplifica seu dia. Para você sair da sua casa, ir até um UPA, ficar 2 horas, 1h30, né, para tomar uma injeção e depois voltar, sendo que você pode ir na nossa loja, com 5 minutinhos a gente acaba resolvendo o problema. A gente faz a aplicação do injetável, a gente pede para o cliente aguardar uns 20, 30 minutos, depois desse período a gente acaba dispensando. Muitas vezes, quando é injeção contínua, diário, a gente acaba reduzindo o tempo para 15 minutos, a gente faz um controle de pressão antes, faz um controle de pressão depois, a equipe toda é habilitada, a equipe são farmacêuticos, passaram 4, 5 anos numa faculdade, tem a habilitação para urgência e emergência, para primeiros socorros, caso precise, porque durante a graduação a gente acaba passando por esta fase. Então, assim, a farmácia hoje, a farmácia São Jorge, hoje ela está habilitada para receber esse cliente, esse paciente. E a gente recebendo, a gente acaba desafogando. Como o João falou mesmo, às vezes chega um Manchester vermelho, claro que vai ser priorizado. Né? Ele vai para uma sala diferente, a equipe toda foca naquele paciente, que é um paciente que o outro colega lá, um enfermeiro, acabou fazendo a triagem, avaliando e viu que tem aquela prioridade. Né? Às vezes o cliente está com uma tosse, ele vai passar na farmácia, a gente vai observar, opa, vai para o UPA, não vai. Lembrando assim, nós da farmácia, nós não somos médicos, somos farmacêuticos. Então assim, nós entendemos do medicamento, mas a gente também é habilitado para ver os sinais e os sintomas. E muitas vezes a gente consegue resolver dentro da farmácia. Orientar, né? Orientar, talvez, faça a medicação, a gente tenta orientar da melhor forma possível. Quando a gente vê que a gente não consegue, automaticamente a gente já encaminha para o posto médico. E quando a gente encaminha esse paciente para o posto médico, ele já vai com as orientações prontas. Então, quando ele passa por uma triagem, para ver através da escala de Manchester, ele já vai dizer os sintomas. Uma semi-avaliação ali. Semi-avaliação, porque hoje, assim, os heróis da enfermagem, que eu gosto de frisar muito, que é o pessoal do UPA, das unidades de saúde, que são heróis, às vezes, na triagem, talvez não faz uma pergunta, talvez por estar muito cheio, o paciente esquece de relatar um sintoma, e hoje com a gente não, ele tem um tempo. Tempo maior, né? A gente tem um questionário, quando a gente acha que não consegue resolver, a gente faz um questionário, olha, tá sentindo isso. Então a gente já orienta para ele chegar no posto médico com as orientações. Às vezes ele não relatou de uma dor epigástrica, que é uma dor na barriga, entendeu? Às vezes ele acha que é uma gastrite, mas não é uma gastrite, não é uma azia, pode ser algo mais grave. Então nós hoje, farmacêutico, na farmácia São Jorge, a gente acaba conseguindo
desafogar essas unidades, orientando melhor o paciente e o cliente, e ele chegando já com um diagnóstico pré-formado, entendeu? Então, lembrando assim, não somos médicos, somos farmacêuticos, a gente não quer pular nenhum fluxo, a gente não quer fazer nenhum atendimento que não seja da nossa ossada, entendeu? Porém, a gente consegue orientar o paciente e muitas vezes resolver o problema ali, otimizando o tempo dele e desafogando essas unidades. Final de semana, o paciente precisa fazer seu controle de pressão, precisa fazer sua aplicação de injetável, ele pode ir até a gente vai fazer, não tem esse custo, a unidade de saúde não abre o sábado, não abre o domingo, às vezes tem que ir para o UPA só para fazer isso, não, vem até nós, a gente está o sábado das 8 da manhã às 8 da noite e o domingo das 8 da manhã às 13. É um prazer a gente fazer isso para a população aqui do Cajuru. Mas, vereador, Que vamos legal. aproveitar aqui, né? Chegando agora aqui nos estúdios da Viva FM, né? O nosso radialista oficial aqui, Ednei Silva, né? Vamos trazer o homem para a mesa aí, ó. Radialista oficial? Radialista oficial. Vamos lá. O que eu queria dizer também, a gente já estamos caminhando para o final. Ednei Silva chegou, que vai dar... Manda um abraço para a galera, Ednei Silva. Quero só cumprimentar, pedir desculpas, né? Eu tive que sair correndo ali agora. Criançada, eu vou te contar uma coisa, né? Mas tudo certo. Tudo certo, graças a Deus, Que tudo bom, que bom. tranquilo. Parabenizar, né, o trabalho que você desenvolve, porque na realidade, né, vereador, existem empresários e empresários, comerciantes e comerciantes, né? Tem aquele cara que ele vai para fazer o arroz com feijão, né, e pensar no lucro, e aquele cara que vai realmente, evidentemente, pensando no lucro, porque todo mundo precisa ganhar, mas também pensando no lado social, no lado humano, né? E eu, até antes de entrar no ar o podcast, eu estava fazendo algumas perguntas para ele para poder entender, né, a origem da farmácia e ele relatando o que ele desenvolve e que não deixa de ser um trabalho social, né? A gente mencionava fora do ar que, por exemplo, você vai numa grande rede de farmácia, hoje você paga até para medir pressão. Quando tem alguém para medir a pressão, né? E aquele atendimento humano. Esses dias eu fui numa rede de farmácia próximo da minha casa, precisava fazer um teste do Covid, eu quase apanhei da farmacêutica, entendeu? Com uma raiva que ela estava, não sei se porque ela não queria fazer o teste, ou estava com medo de fazer o teste, mas mais um pouquinho ela me batia. Pra né? você ver. E eu garanto que se eu tivesse numa farmácia do bairro, uma farmácia que não fosse de uma grande rede, o atendimento meu seria diferente, né? Então, quando você vai lá, por exemplo, na farmácia São Jorge, pode medir minha pressão? Claro, posso. Porque muitas vezes, principalmente a nossa amiga dona de casa, a senhora, muitas vezes ela não tem tempo de ir lá na unidade de saúde para medir a pressão, né? Ou muitas vezes ela está fazendo um mapeamento da pressão dela. Imagine, toda vez ela se desloca da casa dela, vai para a unidade de saúde para fazer um mapeamento, você tem uma farmácia do lado. Então, você tem um atendimento de qualidade, né? O que você precisa ali, o farmacêutico acaba conhecendo a história daquele paciente, né? Aquilo que você estava dizendo para nós fora do ar, o farmacêutico doutor. Ele foi formado, né? Ele entende Sabe do medicamento. os sintomas e o remédio que vai dar. Né? E daí ele contando um pouco da história foi me arremetendo que a farmácia São Jorge está aqui no nosso bairro e ela também faz a questão, a parte social. Um atendimento de qualidade, um atendimento humanizado, né? E isso faz toda a diferença. Muitas vezes fica, porque eu vou lá na grande farmácia, porque lá na grande farmácia o preço é mais em conta. Tá, mas e daí? Como é que funciona? E a qualidade, né? O qualidade, atendimento. né? Então, e até a questão que você falou muito bem falada ali, Ednei, essa questão não é só, lógico, todo mundo precisa não existe o fenômeno do lucro, investimento para ter o retorno. Justamente. Mas não é só isso. E o propósito, onde fica, né? Você faz as coisas sem propósito, qualquer coisa que for fazer na tua vida, se for fazer sem propósito, só pensando no dinheiro, nossa, olha, como que fica isso, né? Sim. É até estranho dizer, né? Estranho. Porque você tem que fazer um diferencial. Propósito, bom atendimento, a farmácia clínica, a empatia, a humanização do atendimento. Pô, é o ser humano que está ali, né? Você e saúde fazer parte da comunidade. E a saúde é uma das questões mais importantes, né? Até na política pública, é uma coisa muito séria. Não é brincadeira, né? É uma coisa que as pessoas têm que estar preparadas para aquilo, né?
Então coisas mais importantes que tem tanto na privado. O que a gente pensa na família da gente, né? De sempre ter, às vezes ter um planinho de saúde, quem pode, né? Ou sim, ele se preocupa, tem que se preocupar com a saúde das crianças, quem tem filho, igual eu, né? Todos nós temos filho pequeno aqui, de você dar cuidar daquilo ali, tá sob tua responsabilidade. Então a saúde é em primeiro lugar, né? E a gente sempre comenta, né? Falando da comunidade, falando do nosso bairro. Muitas das vezes o cidadão ele sai daqui, ele quer ir lá para o centro da cidade, porque eu vou lá no centro porque lá encontro. Mas aqui ele encontra um atendimento de qualidade, ele encontra preços muitas vezes bem melhores do que muitas vezes ele vai em outro lugar, fora do nosso bairro. Gastar passagem ou gasolina, né? Gastar passagem ou gasolina, e ele está empregando pessoas do bairro, né? Mas a importância também de ter um empresário voltado para as causas do nosso bairro. Porque não adianta a gente fechar os olhos para o que acontece dentro do nosso bairro, né? Vamos dar um exemplo aqui, as questões sociais. E isso a gente deu o exemplo aqui da loja Cinco Irmãos, a gente estava mencionando sobre a loja. E isso que ele também estava dizendo da farmácia. Cara, eu patrocino time de futebol, eu patrocino qualquer esporte, qualquer coisa ligada à comunidade. Por quê? Porque a empresa ela está dentro do bairro, né? Então, automaticamente, ela está o quê? Ela está investindo em pessoas. É o que a gente faz hoje. A gente tenta, tanto Piraquara como um projeto novo aqui para o Cajuru, a gente tenta fazer os recursos circular dentro do bairro. Então, assim, eu compro no mercado da esquina, eu lavo o carro no lavacar da esquina, eu emprego as pessoas do bairro, eu tento abraçar o paciente, o morador, o cliente do bairro, tentar fazer o melhor preço, qualidade, tentar trazer tudo da minha loja para ficar dentro do bairro. Então ela tem caixa eletrônico, ela tem um segmento diferenciado de perfumaria, tem uma grande quantidade de medicamento, tem uma grande quantidade de conveniências. Então nós hoje no bairro que nós estamos, a gente tenta trazer o cliente tudo para cá e a gente tenta consumir aqui dentro, porque não adianta eu fazer lucro no bairro e gastar em outro. Então, eu compro materiais de construção do lado. Então, assim, eu tento fazer o recurso circular no bairro. Porque eu sei que a dona Maria do Mercadinho compra de mim, automaticamente eu me obrigo a comprar dela. Eu sei que o rapaz do Lavacar compra de mim, eu lavo meu carro com ele. Então eu faço esse dinheiro girar. Eu faço esse patrocínio do time de futebol. Eu faço esse patrocínio do time de bets. Enfim, tudo o que precisar da Farmácia São Jorge, hoje a gente está de portas abertas, porque a gente quer tentar fazer circular tudo no bairro só. Igual o João falou também, assim, não adianta a gente construir aqui e gastar lá. Isso não resolve. Eu almoço, eu pego meu almoço no restaurante da frente, entendeu? A minha equipe almoça no restaurante da frente, então a gente tenta fazer o valor, o recurso circular dentro do bairro. Então é esse trabalho mais humano, com todo mundo, entendeu? Sei que o pessoal precisa vender, eu preciso também, a gente não vive sem lucro, a gente tem uma porcentagem de lucro, claro, mas senão não conseguiria manter o negócio em pé, mas o máximo que a gente conseguir fazer para a população, para o bairro, a Farmácia São Jorge, ela não vai estar medindo forças para poder fazer. Isso é importante, né? A questão da reciprocidade, né? É bom isso, né? Para localmente falando. E as coisas se fortalecem dessa maneira, né? A gente sempre gosta de contar a história aqui do bairro, né? Não sendo repetitivo, mas gosta sempre de contar essa história. Né? Quem mora aqui, imagine lá, eu nasci aqui nesse bairro, 47 anos. Nossa, tem tanta história assim que a gente... Ontem eu estava falando uma. Nós não tinha ônibus aqui, nosso ônibus era lá na Canaleta. O ônibus era lá na Canaleta, uma rua para baixo da Canaleta que parava o ônibus. Então nós tínhamos que andar 10 quadros para pegar o alimentador. Então olha a dificuldade que era. Não tinha nenhuma rua de asfalto, era tudo saibro. Quizá quando tinha saibro, às vezes quando era barro mesmo, né? E não tinha infraestrutura nenhuma, né? Era valeta a céu aberto. Lógico, né? Como eu falei antes, temos bastantes problemas para resolver ainda. Mas se você colocar hoje, né? Hoje é um bairro cidade. Hoje é um bairro vamos falar só do Cajuru, são 100 mil pessoas. Temos bancos, temos farmácias, temos mercados, hipermercados, lojas de rua, temos shops, lojas de rede, enfim, tá tudo aqui no bairro, né? Então isso a gente é uma pequena cidade que está sendo construída.
E isso é importante. Olha o tanto de empregos que tem aqui no Cajuru, quantas empresas temos no Cajuru, quanto que gera de impostos para o município, para o governo, quantas escolas temos aqui, quantas creches. Então, isso está acontecendo, evoluindo cada vez mais. Isso que é importante, vindo mais empresas, gerando riquezas. É isso que a gente, né? É aquilo que a gente fala aqui, propósito, né? Qual que é o propósito, né? Às vezes a gente não pode se apequenar, falar só do lucro. A gente tem que ter essa responsabilidade social, de um apoio a um projeto esportivo, um apoio a um projeto de saúde, né? Até o Ronaldo comentou aqui, ó, por exemplo, aqui na Igreja Batista Sião, também é uma igreja muito preocupada socialmente. Até agora, recentemente, temos um amigo, lembrei do Jason e da Nathalie, né? São pessoas que trabalham na área de saúde. O Jason, ele é socorrista. E o que ele faz aqui de tempos em tempos? Cada 2 meses, tá com uma agenda. Fazer curso de primeiros socorros para a população. O último foi sucesso aqui, foi em fevereiro. Tinha 40 pessoas, ficaram o dia inteiro aqui aprendendo gratuitamente. Imaginou quanto que é um curso desse? Então, e outra, resumindo, né? Propósito. O que é o propósito dele? Cara, se uma pessoa ali, dos 40... né, vai aprender, óbvio que o ser humano, né, aprendeu, e salvar uma vida, que acontece muito, a gente sabe, engasgamento, afogamento, que é uma coisa bem clássica, né, infelizmente, às vezes perdemos as crianças por isso, ou né, até idosos, né, e outras, não só outras do que o Primeiro Socorros atende. Isso é propósito, isso é trabalho em comunidade, isso é doar um pouco para o próximo. Ah, não tenho como ajudar porque não tenho recurso. Cara, mas tem que ter o tempo. Às vezes, ali numa associação, fazer uma pintura, vou ali num evento ajudar ali, cuidar das crianças. Então tem maneiras, né, de a gente se ajudar. E isso remete ao fortalecimento local. Cada vez mais o bairro vai fortalecendo, gerando riqueza, gerando empregos. Daqui a pouco temos mais projetos esportivos aqui, atendendo mais crianças, tirando da zona de risco. Então é isso, né? Tem que ter o propósito. Senão O propósito, quando a gente foi para o Cajuru, para essa unidade da Vila Trindade, com esse caixa eletrônico, o setor de segurança não liberou. Não liberou por ser uma área de risco, teve todo um estudo, todo um projeto, e a gente acabou comprando essa ideia e matando no peito. Se a gente tiver algum problema, a gente vai se responsabilizar. Então, hoje, nós, da Farmácia São Jorge, a gente é responsável pelo recurso que fica dentro do caixa eletrônico. Por quê? Porque a gente acabou comprando essa ideia, comprou assumindo esse risco para tentar trazer essa comodidade para o bairro. Então, se a gente for olhar, só no Condor tem um caixa eletrônico, na região toda não tem. Só tem nós na Rua Trindade. Então, assim, a gente assumiu esse risco apostando na população. Apostando que a população precisa desse caixa eletrônico, precisa fazer essas movimentações, precisa fazer esse saque, não precisa andar 10, o João falou, 10 quadras para poder fazer um saque e depois voltar com esse recurso no bolso, com esse risco. Não, a gente comprou essa ideia, assumiu esse risco financeiro, assumiu o risco desse recurso, teve que fazer seguro diferenciado, enfim, toda uma parte burocrática para a gente trazer esse equipamento para dentro da nossa loja. Mais, né? Isso, esse serviço a mais, mas assim, a gente assumiu todo esse risco para poder dar essa comodidade para a população. Legal. Isso é bacana, né? Vamos finalizando, que o tempo, né, já urge, como diz, né? Quem vai pagar o almoço hoje? Quem vai pagar o almoço é Ednei Silva, né? Sempre. O Adilcinho vai pagar o almoço. Adilcinho. Deixa agora... Não, na realidade, não cortando, eu acho que nós vamos almoçar na frente lá ele falou que tem um restaurante na frente da farmácia lá. Já tá ótima ideia. Cada um paga o seu, ótima ideia. Agora sempre fazer uma perguntinha no final, Ronaldo, assim, para o empreendedor como você, cara que a gente está conhecendo e aprendendo a gostar, porque fala com realidade as coisas, né? Isso que é importante. E passa a credibilidade, mais importante. A gente sempre gosta, quando vem empreendedor aqui, deixar uma dica assim, para quem está começando, quem está pensando naquele sonho de empreender, seja na farmácia, seja uma loja, seja um mercado, ou às vezes hoje tem vários serviços que estão se criando por aí. Deixar uma dica, assim, uma dica legal, assim, para motivar essa pessoa, e outra da tua área, né? Hoje, assim, também, qual a dica que você daria, uma dica genérica, como você é farmacêutico e também na área de... a tua formação de saúde é farmácia e? Enfermagem. E enfermagem, imagine, farmácia e enfermagem. Então, que você deixaria de dica, assim, para o cidadão comum,
de cuidado de saúde. A dica número 1 da saúde que hoje, né, para a população que nos ouve, né? E uma dica do empreendedorismo para quem está começando. Hoje, assim, eu falo para todo mundo assim, nunca desista do teu sonho. Se você tem um sonho de um pequeno comércio, você vai e faz. Mas para você fazer, você se capacite primeiro. Vá atrás de entender, vai atrás da função administrativa, vai atrás da prática, aprenda, não dependa de pessoas, né? Então você saiba fazer para depois você saber delegar. Porque você sabendo fazer, você sabe delegar. Você não sabendo fazer, você não sabe delegar. Hoje você abre um comércio e falta um colaborador, você pode substituí-lo. Se você abre um comércio e você não sabe fazer, você vai ter que contratar pessoas, né? Então, assim, não deixe que ninguém atrapalhe teus sonhos, vá atrás, mas vá preparado. A vida, ela bate muito e bate forte, né? Então, às vezes você acha que o teu amigo está te ajudando, ele está te atrapalhando. Às vezes você acha que o teu familiar está te ajudando, ele está te atrapalhando. Então se prepare, se capacite, não perca seu sonho, nem que ele demore 5, 10, 20 anos. Eu fui abrir minha primeira farmácia, eu tinha 32 anos, eu tenho 39. Então apanhei muito de lá para cá até chegar. Encontrei anjos, encontrei pessoas que me ajudaram, mas hoje eu não tenho um amigo que cabe na palma da mão. Não tenho 5 amigos verdadeiros. Então, assim, não abra um negócio achando que seus amigos vão te fortalecer, que eles não vão. Não abra um negócio achando que tua família vai te fortalecer, porque ela não vai, né? Ela compra em outro lugar e acaba não comprando de você. Paga mais caro em outro lugar e acaba não pagando mais barato em você, porque ela quer de graça. Então, assim, não perca o sonho, foque nele, estude, capacite. Se demorar 5, 10, 15 anos, faça. Mas faça com qualidade. A vida não tá mais para aventureiro. Os aventureiros hoje eles não sobrevivem. Ele começa um negócio, no meio do caminho ele desanima. Então assim, faça algo com qualidade. Quando fizer algo, se dedique. Quando você for atender o cliente, use a empatia, se coloque no lugar dele, né? Que ele quer ser bem atendido, ele quer ser bem respeitado, ele quer um produto, ele quer qualidade, ele quer uma assistência, ele quer um feedback, ele quer um retorno depois, independente do segmento que seja. O nosso segmento ele é um pouquinho mais complicado, porque a gente mexe com vida. Um medicamento errado, um medicamento não orientado, a gente acaba perdendo uma vida ou ganhando um cliente. Então o nosso segmento é um pouquinho complicado. E uma dica de saúde hoje faça controle de pressão arterial. Farmácia São Jorge. A gente tá lá fazer gratuito. Dependendo do dia e do horário, a gente vai acabar ajudando ali. Que é onde que primeiro exame que uma pessoa tem que fazer. O primeiro que a gente faz. Então depois chega pode, Isso, depois a gente acaba orientando a dar sequência para outras coisas. Farmácia São Jorge hoje, ela tá fazendo parceria com alguns laboratórios, então a gente vai conseguir, para um projeto em curto prazo, a definir alguns exames médicos, orientar, prescrever alguns remédios, mas isso não segundo passo depois que a gente tiver uma autorização aí da Vigilância Sanitária, com um projeto todo novo. Mas em princípio a gente está aqui há 4 meses, no bairro Cajuru. Piraquara a gente está há 6 anos, a gente está com um trabalho diferente lá, a gente quer trazer o mesmo trabalho de lá para cá, abraçar essa população do Cajuru, de Curitiba, que a gente sempre confunde as metropolitanas. A gente fala, vamos para Curitiba, mas é porque a gente está lá. Curitiba. Então a gente quer abraçar esse pessoal do Cajuru da mesma forma, com o mesmo carinho que a gente abraça o pessoal de Piraquara, né? Então, os ouvintes, todos estão convidados, vocês estão convidados a conhecer nossa loja. 4 meses lá, a gente está caminhando, está gateando, logo a gente vai estar correndo, se Deus quiser, e a gente sempre mantendo o pé no chão e humildade para atender todos, independente da classe social, da instrução, enfim, independente da pessoa. A pessoa que entrar na nossa loja vai ser respeitada como deve ser. Show de bola, hein? Então, isso aí. Farmácia São Jorge, Rua Trindade, 1141. 1141, ao lado da Magazine Marina, quase esquina com a Cuiabá, não tem erro. Serviços de caixa eletrônico, né? Tem lá, isso. Farmácia clínica e pressão arterial gratuita. Com a dica número 1 de saúde do nosso amigo Ronaldo Martins dos Santos, grande parceiro. Muito obrigado, Ronaldo, por a sua explanação sobre saúde, por contar a sua história aqui. Com certeza são histórias que motivam, inspiram outras pessoas, né? E parabéns pela sua rede. Deus abençoe, que continue multiplicando cada vez mais. Com certeza
você vai ser muito abençoado aqui no Cajuru e vai abençoar muitas vidas e com certeza vai ajudar a levar qualidade de vida para essas pessoas. Eu agradeço o carinho do João, da equipe aí por ter me recebido nesse horário. Eu sei que é meio corrido para vocês, esse horário de vocês aí é disputado, é nobre, agradeço o carinho mesmo. O João, a equipe toda pode contar com a gente, né? Essa parceria que a gente está começando a formar, você, tua equipe, enfim, todas as pessoas que você encaminhar serão sempre bem-vindas, vão ter um cafezinho lá com a gente, vai ter um atendimento de qualidade, conte com a gente pelo que precisar. Então hoje a gente pode dizer assim, Farmácia São Jorge e João dos Cinco Irmãos são parceiros, né? Então é uma parceria que a gente está começando a formar agora, mas que vai durar por uma longa vida, né? Farmácia São Jorge vai estar sempre de portas abertas para todos, para vocês e para toda a população do bairro Cajuru, e a gente vai tentar sempre fazer o melhor, né? Quando a gente não conseguir fazer o melhor, a gente vai dobrar o que a gente precisa fazer e vai fazer muito melhor ainda. Sempre pé no chão, mantendo a umidade e o carinho com todos. Show de bola, Dinei Silva. Agora vamos almoçar. Vamos almoçar? Vamos lá em frente à Farmácia São Jorge. Um abraço a todos, Deus abençoe, ótimo final de semana. Quem quiser curtir, comentar, compartilhar nas redes sociais, aí na Rádio Viva, João Rodrigues no Facebook e no Instagram, João Cinco Irmãos. Forte abraço a todos, até a próxima. Valeu! Valeu. Abraço.